vou aproveitar enquanto a minha... É verdade, eu preciso. Bom dia, tarde, boa tarde, acho que já é tarde. Eu sou Ilana Montian, sou pesquisadora, também docente pela Bolsa CAPES PNPD na USP, e eu queria apresentar algumas questões sobre as intersecções de gênero, raça e classe nas políticas de drogas. E começando, na verdade, sobre essa questão da objetividade, eu acho que o meu trabalho vai mostrar, né, acho que esse é o intuito, que não existe objetividade sem subjetividade, ou seja, tudo o que pensamos, né, todos os nossos ideais e valores é como nós enxergamos a realidade que chamamos de objetiva, né? E é disso que eu vou falar. É possível identificar no campo das drogas 3 pilares discursivos fundamentais: o religioso, né, como pecado, que é bom e mal; o médico, como doença mental; e o jurídico, do crime. Esses 3 pilares estão presentes na forma como se entende as drogas e seus usos, e particularmente em relação à perspectiva moral, em relação às drogas visto em todos os campos. Tanto no jurídico, quanto no médico, quanto no religioso, a gente vai ver a perspectiva moral. O uso de drogas na história da humanidade é visto em diversas maneiras, por exemplo, no caso do álcool, uma substância psicoativa utilizada como alimento, veneno, de formas recreativas, fins espirituais religiosos, como remédios, entre outros. Esses usos são também vistos em uma série de drogas hoje consideradas ilegais, como a maconha, que, além desses usos, temos também a fabricação têxtil. Porém, com a proibição das drogas e dessas drogas, né, e a consequente guerra, produziu-se uma série de efeitos, inclusive na forma em que as drogas são utilizadas. Em cada período histórico é vista uma gama de discursos sobre gênero, raça e classe e a relação com as drogas. Desde antes da proibição, que é bastante recente, né, agora, entre os anos 60 e 70, e ressalto aqui a importância em considerar nas nossas análises, intervenções e pesquisa essas intersecções entre gênero, classe e raça no nosso trabalho e na análise, inclusive considerando a proibição. Chiberras distingue, uma autora, distingue as formas clássicas e modernas de intoxicação pela incorporação da lei, onde nas práticas clássicas, nas antigas, antes da proibição, as drogas faziam parte das tradições sociais, como no caso do álcool no Ocidente e da cannabis no Oriente. Na forma moderna, essas práticas têm a desaprovação das autoridades e uma reação negativa do Poder Judicial. A lei, portanto, distingue drogas legais e ilegais, o que discursivamente vieram a se tornar a diferença entre drogas médicas e não médicas, com exceção do álcool e do tabaco. O que temos aqui é uma mudança ideológica na concepção das drogas, e essa mudança é vista também no entendimento do uso das drogas e na própria formação do conceito de drogadição, de dependência, que veio a surgir no século XIX, no final. O próprio entendimento de adição, de drogadição, também teve sua base moral, iniciada com a ideia do morfinismo, né, a dependência à morfina, né, derivada do ópio. Preocupado com o uso de morfina injetável, o Dr. Levinstein foi o primeiro a descrever a adição à morfina, mas ainda não era vista como doença mental. Nesse período histórico, né, a gente está falando de 1877, final do século XIX, né, o alcoolismo começa a ser elaborado como doença mental. É importante notar que, apesar das ideias sobre o morfinismo, né, havia, de fato, poucos casos de pessoas adictas à morfina. Porém, essas histórias começaram a ocupar os jornais e tabloides da época. Aqui enfatiza-se que as mulheres eram vistas como as mais suscetíveis ao morfinismo. Não havia, porém, uma subcultura do morfinismo. As mulheres utilizavam para aliviar dores no parto, etc. E a morfina, vejam só, era também receitada para mulheres histéricas, né? É importante notar que, apesar desse medo, né, dessa relação
da loucura com mulheres, ainda eram os homens que mais usavam morfina. Durante o século XIX, a maioria das pesquisas científicas eram realizadas na Europa continental, porque na Inglaterra o movimento proibicionista e protestante começaram a dominar os debates sobre alcoolismo. De fato, interessante pensar hoje sobre os debates atuais sobre drogas e como os discursos religiosos ainda e cada vez mais estão presentes. Isso é visto em uma série de debates e na maneira em que a política pública estabelece suas prioridades. Por exemplo, no Brasil, vemos uma grande parte do investimento voltada a modelos asilares, em comunidades terapêuticas e muitas vezes com ênfase religiosa cristã. Ao passo que investimentos e desenvolvimentos na área da informação, prevenção, redução de danos, estudos e outras intervenções na saúde são escassos. O mesmo ocorreu em relação a outras drogas, como cannabis e cocaína, na Inglaterra, e onde o uso recreativo da cocaína, por exemplo, não era comum, onde maconha e ópio fumado eram preferidos do que diferente dos Estados Unidos e Europa, em que o uso da cocaína começou a se disseminar no século XIX. Nesse sentido, né, o ópio começou a perder o seu lugar na cultura popular e nas práticas médicas, que era muito utilizado para a automedicação, né? Durante a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, romperam uma série de... Aí a gente já está avançando, né? Chegamos no século XX. Romperam uma série de fantasias e mitos que revelam a xenofobia presente na época e o papel das mulheres em relação às drogas. A ideia de que as mulheres eram menos resistentes ao prazer e a deteriorização pelas drogas também compunha o cenário. Kane, um médico, descreveu: uma mulher delicada, tendo olhos azuis claros e cabelos lisos, possuem, de acordo com a minha observação, a máxima suscetibilidade. Para os brancos, o uso de drogas era visto como aberração individual, enquanto que para negros era tida como mais natural. Essas ideias sobre mulheres e drogas eram também relacionadas com o medo da miscigenação. Associações, que é uma maneira racista, né, e xenofóbica de entender também essas relações gênero, raça, classe e drogas. As associações entre grupos específicos e drogas é fundamental nesse debate, como visto em relação a negros e maconhas, homossexuais, mulheres, classes trabalhadoras, mexicanos nos Estados Unidos, chineses na Inglaterra, entre outros. Nesses exemplos, podemos ver como as políticas de drogas têm uma base moral específica, estão intrinsecamente relacionadas ao controle de específicos grupos sociais. É importante, que foram minoritarizados. É importante apontar que os efeitos dessas políticas se dão de diversas maneiras em diversos contextos, com diferentes efeitos nos países produtores e nos países consumidores. Assim, alguns elementos devem ser considerados na análise das políticas de drogas, revelando seu impacto nas especificidades locais, que eu acho que você até falou em alguns desses pontos. No caso do Brasil, em relação ao contexto social e político, é importante apontar que, apesar de ser uma das maiores economias mundiais, o país está em 12º lugar em desigualdade social. Os índices de violência e homicídio são extremamente altos, particularmente em relação à população negra, atingindo adolescentes negros, o 5º país mais violento com relação às mulheres, particularmente negras, além dos altos níveis de agressão e homicídios cometidos às populações de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. O Brasil tem, atualmente, a 4ª maior população carcerária do mundo, né? 60% são pessoas negras, né? 25% relacionados a drogas. O Brasil ocupa o 5º maior lugar na população carcerária feminina, sendo que houve um aumento da população de 2000 para 2014 em 567%. A maioria, né, mais ou menos 70% das mulheres presas são negras. Eu vou voltar a falar disso um pouco mais adiante. Analisando as políticas de drogas, e grande parte por drogas.
Analisando as políticas de drogas que, nas suas práticas, são primordialmente, hoje, aqui, baseadas em ideias da abstenção, né, absenteístas e punitivistas, podemos ressaltar que, como efeito, essas políticas promovem atualmente a falta de informação sobre drogas e suas formas de uso, drogas sem controle de qualidade que colocam em risco a saúde de pessoas que as utilizam, a falta de informação sobre o uso, mas também para pesquisas e estatísticas, o estigma e a discriminação de usuárias e usuários de drogas, inclusive nos próprios espaços de saúde e cidadania, o que ocorre particularmente com usuários de crack e usuárias de crack, que são popularmente chamadas de zumbis e noias. A retirada de filhos de mulheres usuárias de drogas sem que seja feita uma avaliação adequada, o que incide particularmente em mulheres pobres e negras. Além, claro, do aumento do encarceramento, da violência e homicídio. De fato, algumas pesquisas apontam o homicídio como o maior fator de óbito entre usuários e usuárias de crack, e não a droga em si. Um ponto fundamental, como já apontado, considerando esses discursos sobre mulheres, é que estudos, intervenções e prevenção, né, sobre drogas não tiveram, historicamente, até hoje, as mulheres como sujeito. Né? São políticas que foram pensadas no homem. Um dos pontos principais que destaco é o aspecto da punição envolvido nos processos de tratamento. Também o estigma de mulheres que usam drogas para fins recreativos é um grande impedimento para que mulheres procurem ajuda se necessitarem, pois há a possibilidade da perda da guarda dos filhos, e elas não querem arriscar. Há especificidades que devemos considerar em relação às mulheres, considerando o imaginário social sobre as mulheres, que está estritamente ligado à maternidade, só tem um objetivo. A regulação dos seus corpos, e particularmente dos prazeres corporais, tem um grande impacto nas formas de uso e tratamento, onde as mulheres são altamente estigmatizadas, normalmente tidas como más mães, prostitutas, homossexuais, prostitutas e homossexuais vistas de maneira pejorativa. O uso de drogas pelas mulheres é feito, portanto, muitas vezes de uma forma invisível, ou mais invisível que os homens. Enquanto que, em relação aos medicamentos psiquiátricos, as mulheres formam o maior grupo de prescrições de medicamentos psiquiátricos, particularmente antidepressivos. Além disso, é importante destacar que o encarceramento feminino teve um grande aumento, se comparado ao dos homens. A maioria das mulheres são negras, entre 18 e 30 anos de idade, possuem família monoparental, ou seja, elas são as que provêm, de baixa escolaridade, 60% por drogas. Assim como a gente vê nas políticas públicas de tratamento, onde as mulheres não são consideradas e o estigma sobre elas é muito alto, vemos também a prisão, que não foram pensadas para as mulheres. Pois a agressividade em mulheres não é vista como uma possibilidade. Normalmente, quando uma mulher apresenta agressividade, ela é vista como doente mental. O estigma de mulheres aprisionadas é ressaltado, de fato, e é notável a pequena quantidade de mulheres que recebem visitas nas prisões, diferentes das prisões masculinas. Visitas de amigos, de parentes, de família. Não recebem. Considerando o contexto social em que o Brasil é o país com a quarta maior, ou terceira maior população carcerária do mundo. Em relação às áreas da saúde e assistência, é importante analisar como mulheres e pessoas LGBTIs e as relações entre raça, classe e idade são tratadas, são recebidas, né, e como essas relações e intersecções são incorporadas nas próprias áreas da saúde e assistência social. Ao propor uma análise que incorpora gênero, destaco dois aspectos. Primeiro, das relações de gênero nas redes e intervenções sociais, onde há denúncias de maus tratos de mulheres e pessoas LGBTIs nos serviços de saúde, e destacando, assim, aqui, a
como a importância da garantia de espaços realmente de cuidado, e que não, né, reproduzam o mesmo estigma em que essas populações se encontram. Proporcionando serviços adequados ao gênero e à sexualidade dos sujeitos, pois, como já apontei, os estudos serão pensados na população masculina heterossexual. E segundo, né, o outro ponto que eu quero ressaltar aqui é da importância em ter mulheres e pessoas LGBTIs como sujeitos ativos dos seus cuidados. Numa análise das políticas e intervenções, nota-se como um grande investimento se dá na área das drogas, no campo que podemos chamar de masculinista, da lei, da segurança, do aprisionamento. E fica evidente o investimento no enrijecimento jurídico no campo das drogas e o desenvolvimento de políticas com ênfase em modelos asilares como as comunidades terapêuticas. Com base numa perspectiva feminista, antirracista e antimanicomial, aponto, portanto, a importância do investimento nas redes de cuidado e intervenção que priorizam o cuidado do sujeito e a garantia dos direitos humanos, com ações da área da saúde, da educação, da informação e redução de danos.